As verdades não contadas sobre o embargo cubano. Cuba é pobre por causa do embargo americano. Fonte: Times New Roman. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Existem duas palavras que possuem um efeito mágico em qualquer discussão política: embargo cubano. Quando as pessoas se colocam a discutir o totalitarismo vivenciado na ilha comunista caribenha, a primeira resposta que você ouvirá será essa: embargo cubano. Se você quiser discutir atletas que fogem de Cuba durante as Olimpíadas, alguém com certeza lhe gritará: embargo cubano. Provavelmente, se um comunista farrear a noite inteira bebendo o rum cubano, no outro dia ele também atribuirá ao embargo a culpa pela dor de cabeça que vem com a ressaca. Mas algo que poucos se atrevem a explicar é a real extensão desse embargo, suas raízes e o efeito real desse bloqueio sobre a ilha comunista. Então, este vídeo vai abordar tudo o que não te contaram sobre o famigerado embargo cubano. Logo que subiu ao poder, Fidel começou o seu processo de desapropriações de empresas e imóveis da iniciativa privada, muitas delas pertencentes a cidadãos americanos. Por incrível que pareça, nessa altura, os Estados Unidos ainda não acreditavam nos rumores de que Fidel era de fato um comunista, e durante um tempo, o governo americano até buscou ajudar no processo de consolidação do poder de Fidel. Por exemplo, conforme declarações do inspetor-geral da CIA, Lyman Kirkpatrick, nos 2 primeiros anos do regime de Castro, os Estados Unidos adquiriram do ditador $200 milhões em açúcar precificado por valores acima do praticado pelo mercado internacional. Mas essa boa vontade naturalmente não impediu que Fidel declarasse os Estados Unidos como um abutre predador de toda a humanidade e um inimigo dos países latinos e do progresso, e de sair tomando à força bens americanos cotados em $1,8 bilhão. Sim, embora fosse ajudado financeiramente pelos Estados Unidos da América, Fidel, como fiel discípulo de Karl Marx, atacou as propriedades americanas na ilha na primeira oportunidade que viu. Fatalmente, em vista da agressividade do regime de Fidel, em julho de 1960, os Estados Unidos decidiram reduzir a aquisição de açúcar cubano, mas a União Soviética comprou imediatamente a produção que foi dispensada pelos Estados Unidos. Nesse ponto, não é difícil imaginar o quanto Fidel teria se considerado poderoso ao tomar patrimônio americano sem enfrentar qualquer consequência, e mostrando que poderia substituir os Estados Unidos pela União Soviética como parceiro estratégico sem maiores dores de cabeça. Por mais bunda moles que sejam os hippies de Washington, há um limite de humilhação que os americanos conseguem engolir. E Fidel conseguiu ultrapassar esse limite. Daí é que veio o primeiro embargo do governo Eisenhower contra o regime de Castro. Esse primeiro embargo proibia o comércio de todos os produtos a Cuba, exceto alimentos e medicamentos. Mas Castro contava com uma ajuda valiosa, a imprensa americana. Em um editorial do New York Times de julho de 1959, suas expropriações foram rotuladas como reforma agrária que Cuba precisava há muito tempo. E falando em apoio midiático aos cubanos, nós já citamos aqui em outro vídeo um livro chamado O Homem que Inventou Fidel, e faz um levantamento de como o jornal The New York Times conseguiu romantizar a figura de Fidel, garantindo a simpatia da juventude americana de mentalidade revolucionária. Para relembrar essa história e até mesmo ter uma palhinha de como americanos passaram a sequestrar aviões para viajar para o paraíso socialista, veja nosso vídeo Cuba impede realização de protestos por assassinato de homem negro. O link está na descrição. Voltando ao assunto, Eisenhower teve como resposta ao embargo uma segunda rodada de expropriações na ilha caribenha. E foi só aí que as relações diplomáticas entre os dois países foram rompidas, em janeiro de 1961. Foi também em 1961 que ocorreu a desastrada invasão da Baía dos Porcos, que deu a Castro a justificativa para se declarar comunista e se alinhar de vez com a União Soviética. Mas como tudo na vida de Fidel, isso também foi um teatro, pois ele já era comunista mesmo antes de conseguir subir nas masmorras do inferno. Conforme conta o escritor Humberto Fontova, em seu livro Fidel, o tirano mais amado do mundo, em 1948 Fidel já se engalfinhava com os revolucionários da Colômbia, participando das sangrentas revoltas comunistas em Bogotá. E se tudo isso não bastasse para exemplificar toda a hostilidade do regime cubano contra os Estados Unidos, Fidel também foi o responsável por desencadear no século XX o evento que deixou o mundo prestes a mergulhar numa guerra total com artefatos nucleares: a crise dos mísseis de Cuba. Esse assunto por si só daria material para um vídeo ou mais.
Mas, em um breve resumo, a crise dos mísseis cubanos foi um evento ocorrido entre outubro e novembro de 1962, em que um avião espião dos Estados Unidos conseguiu fotografar a instalação de mísseis balísticos soviéticos em território cubano, que serviriam para iniciar um ataque nuclear contra os Estados Unidos. As negociações foram resolvidas entre os Estados Unidos e a União Soviética, e o episódio até hoje levanta discussões se haveria realmente a possibilidade de Cuba concretizar um ataque nuclear contra os Estados Unidos. Sobre esse episódio, o revolucionário Che Guevara afirmou claramente que a intenção era sim a de torpedear os Estados Unidos, tendo declarado o seguinte, abre aspas, não devemos jamais estabelecer uma coexistência pacífica. Nessa luta até a morte de dois sistemas, devemos conquistar a vitória definitiva. Devemos andar pelo caminho da libertação, mesmo que isso custe milhões de vidas. Fecha aspas. E essa declaração se soma às milhares de declarações similares feitas por Fidel e por outros integrantes da alta cúpula do Partido Comunista. Verdade seja dita, enquanto Cuba podia mamar nas tetas soviéticas, os Castro ostentaram orgulhosamente seu desafio aos Estados Unidos, inclusive participando ativamente em levantes comunistas na África, financiando golpes de Estado e enviando militares para lutar em guerras sem qualquer propósito. Por falar nisso, você sabia que soldados cubanos já invadiram Israel? Pois é, isso ocorreu na Guerra de Yom Kippur, num ataque que pegou Israel desprevenido, mas que acabou com o destroçamento dos tanques e tropas comunistas invasoras. E falando em financiamento de golpes comunistas, no Brasil, há relatos de que Fidel tenha destinado uma enorme soma em dinheiro para o líder esquerdista Leonel Brizola. Mas Brizola não tinha estômago para a guerra e resolveu embolsar a ajuda financeira cubana. De quebra, ainda construiu aquelas escolas com arquitetura horrenda no Rio de Janeiro. Dizem que essa traição de Brizola fez com que Fidel o apelidasse de El Ratón, que em espanhol tem uma conotação bem negativa e relacionada à traição. Mas é claro, tanto Brizola como seus simpatizantes negam até a morte essa história. Cuba podia se dar a esse tipo de luxo pelo financiamento milionário que recebia dos soviéticos. Já agora, havendo secado sua principal fonte de financiamento, os encrenqueiros cubanos pousam de inocentes latinos esmagados pelo poder norte-americano e pintam esse quadro mentiroso contando com a colaboração da mídia e da classe artística adoradora de Fidel e de Che Guevara. A conclusão é uma só. Cuba hoje paga o preço por décadas de decisões erradas. Tudo bem que tais decisões são da classe política ilegítima e que o povo cubano deveria ter o direito de comercializar livremente com os indivíduos dos outros países. Porém, em quais termos se daria esse comércio? O totalitário regime comunista controla todos os aspectos da vida dos sofridos indivíduos do país, principalmente as transações financeiras. O próprio Brasil, enquanto contratava os médicos cubanos, fazia os pagamentos diretamente ao regime de Castro, que repassava aos trabalhadores somente a quantia que lhe desse na telha. Assim, a retirada do embargo hoje resultaria numa inestimável fonte de abastecimento para o regime comunista, que só usa o sofrimento e as privações do seu povo como chantagem. Você realmente acha uma boa ideia cair na chantagem do Partido Comunista Cubano? Enfim, esse foi um breve resumo, uma abordagem panorâmica da questão do embargo. Poderíamos falar também como, apesar do embargo, o país caribenho pode comercializar com a vasta maioria dos outros países e receber financiamentos, como o famoso financiamento do BNDES do Porto de Mariel. E que, apesar de tudo, os Estados Unidos continuam a ser um dos principais parceiros comerciais de Cuba. Seria trágico não fosse também muito engraçado. No entanto, explicar tudo isso exigiria mais tempo do que podemos destinar para um único vídeo. Assim, acreditamos que com esse conteúdo já é possível identificar a maior parte das falácias daqueles que culpam o embargo por qualquer coisa que aconteça de errado no país socialista, até mesmo pelas suas ressacas de rum. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Rodolfo Andrello, revisado por Paulo Almeida, narrado e produzido por J. Fernandes. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Apoie iniciativas libertárias. Veja mais em nosso site e participe você também do projeto. Até a próxima!